Os irmãos aqui já escutaram a exposição de Atos, me parece que o pastor pregou. E quando foi passado o tema, inclusive eu preguei Atos também na igreja local, eu prego também expositivamente, livro a livro. E eu já preguei esse livro, mas nem sempre será a mesma mensagem que pregamos. Porque sim, eu fui refazer, nem encontrei na verdade o esboço que eu fiz. Eu salvei numa pasta no computador e eu vou trabalhar o esboço aqui, mas acabou que eu não consegui encontrar o esboço que eu havia preparado o sermão quando preguei na igreja local que sou pastor. Então eu tive que estudar o texto, refletir, orar sobre o texto, para que nessa noite pudesse compartilhar aos irmãos a mensagem do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de falar melhor com essa amada igreja que ouvirá essa mensagem sendo exposta aqui. Atos 2, do versículo 42 ao 47. Eu quero ler todo o texto. Talvez não eu fale todo o texto aqui, como de costume, mas eu vou tentar o máximo possível ministrar até onde for necessário. Eu não vou passar aí das 12 horas, meia-noite, tá bom? Até porque também não tenho esse tanto de argumento para estar aí passando muito, né? Mas vamos falar aqui aquilo que Deus propôs no nosso coração. Atos 2, 42 ao 47. Os irmãos estão me escutando bem aí, está entendendo? Mexer muito as mãos, vou falar um pouco mais alto, não assuste não, tá bom? Diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, no partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam reuniam num só lugar e compartilhavam de tudo que possuíam. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reunia-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Adoravam juntos no templo e reuniam nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia, o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Eu queria apresentar minha família, vou apresentar minha linda esposa, meus filhos, né? Estão ali comigo, né? Já foi dito aqui. Estou feliz por ele estar comigo, né? Eles estarem comigo nessa noite. Irmãos, antes de adentrarmos a partir do versículo 42 desse texto, eu quero fazer apenas retroceder ao capítulo 1, onde quando você lê o capítulo 1, você vai ter a mensagem da promessa, da vinda do Espírito Santo, pelo próprio escritor Lucas, mas o próprio Jesus dizendo que ele revestiria o seu povo, que deveria ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido. Então, havia uma promessa da descida do Espírito Santo, uma promessa do próprio Cristo. No capítulo 1, eles obedeceram essa promessa e ficaram reunidos no cenáculo, 120 pessoas, mulheres e homens, né? Aquele grupo de 500 que lá em Corinto fala, a carta de Corinto fala, agora era só 120 reunidos ali em Atos 1, como tem a narrativa. Somente no capítulo 2 é que nós vemos o poder miraculoso da descida do Espírito Santo sobre aquele grupo que ele estava. E é nesse mesmo capítulo que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, porque o povo, quando recebeu aquela manifestação, eles foram tidos como se estivessem embriagados. Havia ali mais ou menos 18 nações, daquele evento de Pentecostes, porque era uma festa judaica. O povo foi a Jerusalém para cultuar o Senhor na festa histórica. E quando eles, ali reunidos, foram tomados por esse poder, aquele grupo ali, muita gente foi alcançada pela pregação por meio da glossolalia. E aí nós já sabemos o que vai decorrer desse texto. É que naquele mesmo dia, naquele sermão poderoso, o texto diz que, pela pregação de Pedro confrontando o povo, quase 3.000 pessoas converteram ao Evangelho. Algumas traduções dizem que 3.000, outras dizem que quase 3.000 pessoas foram impactadas pelo poder do Evangelho. E aí, essas pessoas foram batizadas e acrescentadas à igreja do Senhor. E aí onde nós lemos, irmãos, nós temos uma espécie de um resumo do que, não só nesse capítulo, mas para frente, em Atos, mas também nas epístolas vai ser discutido.
Até como se fosse, quando você lê um livro, nós temos aquilo que chamamos de resumo, ou um prefácio, que o autor de Augusto Alves sugere que seja isso, né? Lucas introduzindo por que escreve Atos é Lucas. E então ele introduz que esses crentes que convertidos anteriormente, agora estavam vivendo. Ou seja, os crentes que foram salvos pela pregação de Pedro, aqueles quase 3.000 crentes que foram salvos, batizados, agora viviam uma vida diferente. É mais ou menos a ideia desse texto aqui que nós lemos. A ideia de que esses irmãos, este corpo saudável, essa igreja que é uma igreja que aproxima ao coração de Deus, estavam vivendo. E como é que eles viviam? Eles viviam sob uma dieta da palavra de Deus, uma prática constante da oração, uma prática constante da devoção, porque vão perceber que no texto que nós lemos, a palavra perseverança, ela aparece como uma sugestão, irmãos, de que uma vida contínua, uma vida de prosseguir na pegada da qual eles foram chamados. E eu quero nessa noite, então, observar algumas, talvez, marcas de um coração. Deixa Deus te usar a melhor forma que você quiser tematizar esse texto, mas a ideia maior desse texto, a grande ideia é, irmãos, que esses crentes, né, viviam uma vida diferente, porque eles foram transformados. E como eles viviam? Primeiro, eles viviam com uma devoção profunda à palavra de Deus. É a primeira marca que o texto de Atos 2, eu li aqui na tradução NVT, a primeira leitura, e o texto começa assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Dentre essas qualidades ou essas marcas, a dieta da palavra de Deus, ela está em destaque aqui para nós. Ela é colocada como primazia, ela é colocada em primeiro lugar, porque usa a expressão na doutrina, quer dizer nos ensinamentos, sugere ensinamentos dos apóstolos. E é interessante, irmãos, que um dos quesitos para a inspiração da Bíblia, nós somos batistas, crentes, nós cremos que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e ela é autoritativa. Um dos requisitos para o cânon bíblico é a apostolicidade das Escrituras. Porque as Escrituras tiveram homens de Deus que anunciaram e falaram das boas novas do Evangelho. Então, quando fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam dizendo que os apóstolos ensinaram o povo acerca do Messias, que veio, morreu e ressuscitou. Então, o texto, irmãos, em apreço aqui nessa noite aqui, e a temática que nos foi colocada, uma igreja segundo o coração de Deus, é uma igreja que é carregada por marcas. E eu digo aos irmãos que não há igreja perfeita, mas há uma igreja saudável. E a igreja saudável, irmãos, ela jamais deve se orgulhar por ser saudável. Deve se orgulhar porque o Senhor é que o torna saudável em sua bendita presença. E uma dessas coisas que torna a igreja saudável é a devoção à sacra palavra de Deus, ou a santa palavra de Deus que nós temos, não só na exposição feita nos domingos, mas na obediência, na vivência de cada leitura feita em cada dia das nossas vidas. Esse, irmãos, prevaleceu assim. E é interessante, irmãos, que é impossível a igreja que vive a plenitude do Espírito, porque esses irmãos, primeiramente, para que eles vivessem obedecendo a palavra de Deus, eles foram tomados pela pregação poderosa do Evangelho, onde eles converteram e foram cheios do Espírito Santo. Então, isso fez com que eles agora obedecessem essa palavra que lia. Então é impossível a igreja, irmãos, que está vivendo a plenitude do Espírito, jamais essa igreja, este povo, viverá distante ou afastado da Bíblia. Porque uma coisa irmãos, é certeza de que uma igreja que nasce pelo poder do Espírito, ela jamais vive distante da Bíblia. Ela deseja, ela almeja por essa santa palavra, por essa santa pregação, por esse santo texto lido manhãs e pós-manhãs para o seu crescimento. Uma igreja saudável, ela está marcada, irmãos,
pelo poder da pregação, mas também pelo poder da obediência à pregação desse evangelho. E quem pode causar e promover isso é o Espírito Santo, que veio sobre nós, nos convencendo de nossos pecados. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite foi convencido pelo Espírito Santo de que você é pecador e precisa dessa palavra para viver e vencer na vida diária. E era assim que essa igreja rompeu em todo o contexto bíblico. Porque não lembramos de quando a Bíblia ela é ensinada, quando a Bíblia ela é respeitada como autoritativa, haverá grandes avivamentos no meio da igreja, do povo de Deus. Por exemplo, Neemias 8 nos é claro que quando o povo ouve o texto sendo lido e explicado, o povo é tocado profundamente, porque o povo chora diante da lei do Senhor. Aqui nós temos uma imagem viva, irmão, de uma igreja que perseverou, uma igreja que insistiu em caminhar, obedecendo os princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus. Essa era a dieta da igreja. Qual era a dieta da igreja primitiva? Temos que tomar cuidado para não entrar no anacronismo, em verdade. Mas qual era a dieta da igreja primitiva? Era a palavra de Deus. Eles alimentavam, eles obedeciam, eles viviam essa palavra. Isso vai ser decorrido no contexto bíblico, por exemplo. Por que não lembrarmos do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, irmãos, foi um dos grandes que preocupava com isso. É lógico que Pedro, o seu grande sermão em Atos 2, ele é um sermão poderoso, impactante. Mas temos outros sermões no texto de Atos, e se não dizer de Paulo, que ele frisava isso constantemente, e a sua preocupação era tamanha com isso, com a palavra de Deus, com essa devoção. Por exemplo, quando nós abrimos lá em 1 Coríntios, capítulo número 18, Atos 18, versículo 11, e nós temos Paulo na igreja de Corinto dizendo assim, olha, então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Isso foi Paulo quando estava em Corinto. Ele ficou 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Esse Paulo que ouviu sobre Cristo, decidiu viver essa palavra e também decidiu ensinar essa palavra. Então Paulo ficou 1 ano e meio ensinando todos os dias a palavra de Deus. Isso é marca de uma igreja saudável, porque a igreja saudável não é só o pastor ensinar, só as líderes ensinar, mas a igreja também ensina essa palavra, porque quando você lê Atos, irmão, na sua leitura linear, você vai perceber que não só os apóstolos, mas todo o povo ensinava uns aos outros sobre essa palavra. Esse Paulo que preocupou com uma mensagem, com essa palavra, porque o seu coração devotava sobre essa palavra, tinha uma devoção profunda. Lá em Atos ainda 19 e versículo 10, já agora não mais em Corinto, mas em Éfeso, Paulo fala assim, olha, isso continuou durante 2 anos seguintes, e a gente toda da província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Ou seja, Paulo estava ensinando essa palavra. Isso é devoção. Então, devoção da palavra de Deus, irmãos, é você aprender, mas também ensinar essa palavra, sobre essa palavra, com essa palavra. Esse mesmo Paulo, lá em Atos 20, olha o que vai dizer para essa igreja de Éfeso, versículo 20, ele diz, olha, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisava ouvir, seja publicamente, ou seja, em lares ou de casa em casa. Ou seja, a palavra de Deus tem que, quando se diz que a Bíblia é devotada por uma igreja, ela deve ser pregada sempre que possível. Sempre que tivermos oportunidade, seja nos grupos pequenos, seja na igreja local, seja no culto matutino, seja onde for, o nosso papel é lembrar que a Escritura deve ser lembrada. Isso é devoção. E era isso que os irmãos aqui da igreja primitiva tinham. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles insistiam, eles continuaram a ensinar o que aprendeu uns aos outros. Eles prosseguiam a ensinar a sacra palavra de Deus. Prezamos, irmãos, ter isso em mente de forma profunda. Paulo sabe que as congregações saudáveis, irmãos, consomem uma dieta saudável. E essa sã doutrina, eles banqueteavam com a palavra de Deus. E transmitiam a mensagem do Salvador. Era isso que Paulo fazia. Você já leu as pregações de Paulo? Era sobre o Messias. Sobre o que morreu, ressuscitou, para salvar o pecador. Era a dieta de Paulo, ler o texto do Antigo Testamento, porque o que Paulo pregou era o Antigo Testamento, a Torá, ele pregava a partir dali. Era isso que os apóstolos pregavam a partir do Antigo Testamento, falando ao povo que precisava ouvir. Então temos aqui uma primeira, talvez, característica de uma igreja, a centralidade da palavra de Deus. Amém?
Uma igreja que é segundo o coração de Deus, ela é centralizada em sua palavra. Amém? Quem já ouviu o Apocalipse diz que lá no céu, quando João sobe, capítulo 4, quem está no centro? É Jesus e o Senhor. Eles são o centro. O trono gira em torno do Senhor. Aqui na terra, irmãos, o Senhor é adorado e louvado por meio da sua palavra. A palavra tem que ter primazia no meio da igreja do Senhor. Na nossa vida, a palavra, irmãos, é suficiente. Então, essa verdade, irmãos, é um grande lembrete, é uma aplicação que eu quero fazer aos irmãos nessa noite. Essa palavra é um grande lembrete que os pastores e líderes jamais devem abandonar qualquer desejo de pregar opiniões e evitar a tentação de enfrentar ou brincar com as emoções de pessoas. Cada um deve, em vez disso, veio abraçar o seu papel como porta-voz de Deus. Cada um deve buscar agradar uma audiência, não de um. Os pastores devem crer nas Escrituras, que é suficiente para edificar, abençoar a igreja. As igrejas, por sua vez, devem submeter a palavra de Deus quando ela é fielmente ensinada. A igreja primitiva era assim e nós também precisamos ser assim. Tanto na pregação exposta, como também na resposta nossa como igreja do Senhor, sermos obedientes à mesma. O pastor, o líder que prega, ele deve entender que ele é o porta-voz dessa palavra e ela é suficiente, irmãos. Ela é suficiente. Não há outro recurso se não for a palavra. Se a palavra de Deus não mudar, não transformar, nada mais transforma o homem perdido e pecador. Somente a palavra de Deus pode transformar o perdido de seu mau caminho. Somente essa palavra que nós pregamos, que a igreja primitiva prevalecia perseverando em devotar por ela. Nessa noite somos convidados a ser devotos a essa palavra. Amém, irmãos? Então, que nós possamos nessa noite perseverarmos na doutrina, porque a doutrina dos apóstolos é o ensinamento do próprio Cristo. O que eles aprenderam foi de Cristo. O que Paulo diz lá? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que na noite que foi traído, e ele fala o quê? Sobre a ceia, lógico que é sobre a ceia. Mas ele aprendeu de Jesus. Ele recebeu do Senhor essa mensagem. Então, qual a mensagem que nós temos pregado para o perdido? É sobre nós ou é sobre Cristo? Às vezes nós queremos pregar para as pessoas a partir do testemunho próprio nosso. Não é por aí que pregamos o Evangelho. Pregamos o Evangelho a partir da Escritura, do texto. O que o texto diz sobre salvação de perdidos é que temos que pregar. Isso é devotar a palavra de Deus. Amém? Tem gente que faz movimento, e algumas comunidades fazem movimento para ouvir pregadores testemunhar sobre ele mesmo. E não é esse o que o Evangelho nos diz. O Evangelho diz que a centralidade do culto deve ser a exposição da palavra de Deus. Ela deve ser centralizada. Ela sendo centralizada, ela é devotada. E sendo devotada, ela deve ser não só pelo pregador, mas também pelos que ouvem a mesma. Então esse é o primeiro, talvez, marca ou adjetivo de uma igreja, segundo o coração de Deus, uma igreja saudável. Amém? Igreja saudável tem a palavra de Deus com primazia. A palavra é primazia para o povo de Deus. Segundo momento, irmãos, nesse mesmo versículo ainda, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir e nas orações. Antes, eu vou fazer uma inversão, eu vou falar primeiro da oração. Depois eu falo da comunhão por último. Bem? Vou falar só desses 3 pontos aqui, tá bom? Acho que dá para a gente falar desses 3 pontos. Nas orações. É um dos requisitos importantes para a igreja, de um crescimento da igreja, é a oração, né? Da vida do ministerial nossa, do nosso crescimento como povo de Deus. E eu disse que é como se fosse um prefácio, como se fosse tudo que ele diz nesse bloco aqui, nessa perícope aqui, nesse bloco de versículos aqui, é o que vai acontecer ao longo do livro de Atos. Já havia acontecido anteriormente com a pregação de Pedro, mas daqui é o que você vai ver, irmãos. É a vida da igreja, desde Atos até as cartas, como eu repito aqui nessa minha fala. É o que vai acontecer. Você percebe que a oração ela é o ato de nós dialogarmos com o Senhor, e alguns teólogos dizem que a oração é a respiração da alma, né? Então, se nós não oramos, nós não respiramos. Então, se nós oramos, nós respiramos. Se nós não oramos, nós não respiramos. Então, se nós quisermos respirar e viver uma vida espiritual, precisamos orar. A oração ela é o nosso pulmão espiritual. A oração é a nossa força motriz diante do Senhor. E é interessante, irmãos, que essa fala aqui, ainda na parte B, a parte final do versículo, parte B, nas orações, eles perseveravam na palavra, na comunhão, mas também nas orações. E eu quero falar primeiro de oração. Né? É interessante que
Já no capítulo 4, nós temos um texto que vai ter uma das orações mais bonitas do Antigo Testamento, citada pelos apóstolos, porque quando Pedro, no capítulo 3, e João pregou, quando o coxo é curado, e eles, no final da cura, eles pregam a mensagem do Senhor ali, eles são levados à autoridade ao Sinédrio no capítulo 4, e eles sugeriram para não pregar, né? Mas eles preferem obedecer e dizer que não há salvação se nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo, versículo 12 de Atos 4. Atos 4. E quando eles é colocado em julgamento, e depois eles é liberado, irmãos, eles chegam e testemunham para os irmãos ali que estavam reunidos. E o que eu acho espetacular é que aqueles irmãos, quando ouviram o testemunho dos apóstolos, eles levantaram a voz em oração. Já leu o texto de Atos 4? Atos 4, versículo 23, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito. E os principais sacerdotes e os anciãos, ouvindo isso, unânimes, olha, percebe a palavra unânimes que aparece lá, né? Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu és soberano. Uma espécie de oração do Antigo Testamento. Tu és soberano, Senhor, que fizeste céu, terra e mar, tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque enfureceu os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, fizeram tudo o que a tua mão, o teu propósito pré-ordenaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estes a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando eles escutam o testemunho de Pedro e João, eles vão orar, porque eles estavam com medo, terrorizados com a situação. E a oração deles é uma oração do Antigo Testamento. Eles começam a citar uma oração, tu soberano, é uma expressão do Antigo Testamento. E a oração é uma espécie de pregação também, que é a oração deles aqui. E quando eles terminam de orar, onde eles estavam, eles são cheios do Espírito Santo. E agora eles são capacitados pelo Espírito Santo a pregar essa palavra que eles tanto viviam, porque eles perseveravam nessa doutrina. E para pregar, continuar pregando, para continuar tendo uma dieta saudável da palavra de Deus, precisamos orar ao Senhor. Se quisermos pregar com intrepidez, pregar com veemência, pregar com autoridade, com zelo, precisamos orar ao Senhor, orar por meio da sua própria palavra. Amém? Eu acho que essa oração para mim é uma das mais lindas do Novo Testamento e de Atos. É porque eles uma oração tão veemente e fervorosa, que quando nós ao ler esse texto, irmãos, percebemos que havia um pactar de Deus aqui nessa igreja primitiva. Deus pode fazer e há de fazer no meio do teu povo esse mover. Não como a igreja primitiva, é lógico, nós estamos em um tempo bem distante, teologicamente, bem distante. Mas Deus está fazendo e pode fazer quando nós temos devoção à sua palavra e quando nós temos uma devoção à oração em sua santa presença. Porque, irmãos, ao longo de Atos, irmãos, encontramos exemplos vibrantes de orações da igreja primitiva, esse exemplo que eu li aqui. Nós temos o exemplo lá de Atos 12, quando Pedro estava preso, prestes a ser morto, e diz que a igreja, versículo 5 de Atos 12, a igreja orava continuamente em favor de Pedro. Ou seja, a oração é a que faz com que a igreja cresça, progrida. É lógico que há igrejas que há uma grande dificuldade, porque não entrou em sintonia com a devoção da palavra, não entrou em sintonia com a mudança pela palavra. Mas é isso que faz uma igreja saudável crescer. Uma igreja saudável manifestar a sua saúde espiritual. Mas a igreja sempre entende que quando alguém está aflito, quando alguém está passando por dificuldades, é a palavra, é a oração.
É oração. E quando nós oramos, o Senhor escuta a oração dos seus. E o texto, se você ler Atos 12, você vai perceber. Atos 12, naquela mesma noite, Deus fez um milagre, soltou Pedro, enviando os seus anjos ali. Hein? Quando nós oramos, irmãos, o Senhor escuta a oração dos seus. Então, os apóstolos, irmãos, também eram seriamente devotos à oração. A igreja praticava um momento de oração, tanto ar livres formais, como os crentes oravam juntos em comunidade, eles oravam individualmente, sem cessar, oravam em todo o tempo, enquanto caminhava na estrada, ao encontrarem uns aos outros pelo caminho. Então havia um momento na vida dessas primitivas em constante busca pelo Senhor. Vocês lembram que quando aqueles dois irmãos caminhavam no caminho de Emaús e eles foram evangelizados por Cristo? Eles estavam no espírito de oração. Quando vocês lêem Atos e posteriormente na carta de Paulo, ele fala assim, orar sem cessar. Porque a vida da igreja era orar. Por exemplo, lá em Atos 16, diz que Paulo, quando chegou em Filipos, porque eles iam para uma região, Deus levou para outra, e disse que eles procuraram um local para orar. Eles encontrou um local à beira do rio, que as irmãs oravam, e foi naquele momento que o Senhor abriu o coração daquelas irmãs, e Lídia foi salva pelo poder do Evangelho, mas a oração estava em evidência ali, irmãos. Percebe-se que a oração, a devoção à oração, era uma devoção da igreja primitiva. Né? Isso é uma marca de uma igreja saudável, uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor. Nós precisamos voltar à oração. Hein? Eu me lembro que eu li um livro Heróis da Fé, e eu li esse livro, eu ainda era jovem, e uma das histórias, eu não lembro qual era o nome do teólogo, do missionário, se era John Patton, e na oração dele, ele orava uma oração tão fervorosa, nessa oração que ele fez, e uma prostituta passando na janela onde ele estava, ele orou tão fervorosamente que ela ouviu a oração dele, ela converteu o Evangelho. Percebe-se que a oração bíblica, ela tem o poder de converter o pecador. Tem gente que converte pelo poder da oração feita por ele, ouvindo ou não. A oração também é uma ferramenta. E quando nós oramos biblicamente, invocando o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor que fez céus e terra, que fez todas as coisas, quando nós citamos o nome de Deus como aquele que é o Senhor que resolve, que governa a nossa vida, porque a oração não está no poder de quem ora, mas no poder de quem ouve a nossa oração. E é Ele que escuta a nossa oração, irmão. Então não tem como você fugir de uma devoção à oração. Amém? Seja devoto à oração. Agora eu quero então caminhar com os irmãos para o segundo momento. Há um momento aqui nessa fala do apóstolo, irmãos, que é no versículo 43, e a alma de cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você percebe que a igreja primitiva havia milagres de todas as formas. É lógico que nós não podemos fazer um problema, termos problemas aqui teológicos quando se fala de milagres. Deus faz milagre? Faz. Mas os milagres de Atos eram milagres que autenticavam a pregação da igreja primitiva. O senhor pode fazer milagre hoje? Pode fazer milagre hoje. Mas não, a ênfase nossa não é os milagres. A ênfase aqui hoje, pós os apóstolos, agora é o evangelho. E o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela converter dos seus maus caminhos. Deus pode curar alguém? Pode, Ele é poderoso. Nós não vamos discutir isso. Mas os milagres aqui, eles eram deliberados pelos apóstolos, aos apóstolos, e a mensagem que eles pregavam era autenticada, irmãos. Quem autentica a sua pregação é o Espírito Santo, tá bom? Quando você prega, João diz lá no capítulo 16 de João, o Evangelho de João, e versículo 8, quem faz o papel de convencer é o Espírito Santo. Então você prega, o Espírito Santo convence o pecador, né? O Espírito Santo faz a obra de conversão. Então, mas ainda nessa narrativa aqui, nós temos um momento que essa igreja, irmãos, eles tinham uma completa devoção uns aos outros, né? Eles eram devotos uns aos outros. Isso não era meramente uma devoção simplesmente forçada, era uma devoção que partia do trabalho do Espírito Santo no coração de cada um deles. Interessante, irmãos, que essa dieta da comunhão deles, essa devoção, era advinda da dieta que eles tinham na palavra de Deus. Porque alguém só pode viver uma vida de comunhão na comunidade se obedecer o princípio da palavra e da oração. Ninguém, irmão, jamais pode ter comunhão uns com os outros ou devotar o seu amor ao seu irmão se você não viver a palavra de Deus. Se você não viver a ideia de uma vida de oração, você não pode. É impossível, irmãos, alguém ter esse desejo de devoção se antes entender que a palavra precisa ser reverenciada. Hein?
Então, eles começaram, o texto, irmãos, é muito claro a nós, que os seguidores do primeiro século, os irmãos que compartilhavam, eles tinham uma vida em comum. Ao longo da narrativa, ela vai ser ministrada como o partir do pão. Né? O partir do pão, assim, alguns teólogos dizem que era ser do Senhor, o culto ágape, o culto do amor, era ser do Senhor. Era o sacramento para os presbiterianos, para os reformados, mas para nós batistas, a ser do Senhor, né? Então, era isso que eles faziam, né? Todos os dias, de casa em casa, no templo, né? Quando eles estavam reunidos e unidos, porque era o prazer deles congregar, era o prazer deles estar juntos. E sabe que um problema que nós pastores temos é a dificuldade dos membros congregarem, né? Esquece que congregar não é meramente estar aqui. Congregar é estar com o irmão, é devoção ao irmão. Quando fala devoção, não é você reverenciar ele, não. É você entender que essa é uma chamada para nós, irmãos. O que diz Hebreus 10:25? Que nós não deixamos o costume dos antigos de deixar de congregar. E lá orienta a nós fortalecer uns aos outros nessa perspectiva. E o século e o tempo que nós vivemos, irmãos, com o advento da mídia social, o advento das redes sociais, as pessoas não querem mais congregar suficientemente, tomar a ceia, ligar a televisão, já sair comunhão. E biblicamente não, irmãos. Não. Devoção é um requisito da igreja primitiva, mas também é um requisito da igreja atual. O mesmo requisito que foi pregado naqueles irmãos do primeiro século ali, que tinham o prazer de estarem juntos, deve ser o nosso prazer. Deve ser o nosso prazer, irmãos. Essa comunhão de uns com os outros, irmãos, está ligada à comunhão do cristão com o pai e com o filho. O que diz lá na carta de João, capítulo número 1, na primeira carta, capítulo 1, primeira carta do evangelista João, capítulo 1, versículo 3. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenha comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Ou seja, a comunhão, a koinonia, a vida em comum, a devoção que esse irmão tinha, é porque eles tinham a comunhão com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. A comunhão que eles tinham uns com os outros, primeiramente elas direcionavam ao Pai. Porque se a Trindade é uma espécie de comunhão, irmão, porque o próprio Cristo, eu e o Pai somos um. A própria Trindade ela é um exemplo típico da comunhão, do relacionamento. Como entender a Trindade? A Trindade é isso para nós. Quando você estudar sobre a Trindade, você vai entender que a Trindade, a qual nós cremos, o Pai é o único Deus em três pessoas, né? Na sua dinâmica e na sua economia, é que a nossa comunhão está com ambos. A minha comunhão tanto é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E essa é a comunhão que eles tinham. Então, como é que aquela música? Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz consigo e com o teu inimigo, né? Acho que eu troquei a letra, foi? Eu não sou muito cantar. Se lembrar depois secretariamente, tá bom? Mas a primeira paz é a paz com Deus, não é? É a paz da vertical, horizontal. Paz consigo, com o teu inimigo. E eu percebo o seguinte: esse desejo, essa devoção, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, não é meramente só partir o pão, porque partir o pão, todo mundo pode partir, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que partir o pão. É muito mais do que tomar um pão na ceia. É muito mais do que isso que está dizendo. Nasce aqui, na comunhão, primeiramente vertical, com aquele que salvou, porque o Espírito Santo nos impulsiona a sentir bem estar com os irmãos. Irmão, seria tão bom se nós todos os domingos tivéssemos saudade de ver o rosto do irmão na comunidade local. Perdemos isso, irmão. E era esse desejo dos irmãos do primeiro século. E foi esse desejo do apóstolo Paulo. O apóstolo vai várias vezes na sua carta. Tem um livro muito bom de Dietrich Bonhoeffer, né? Ele escreve Vida em Comunhão e Comunidade. Ele fala sobre isso. Ele vai dizer em seu livro lá, sobre essa preocupação que Paulo tinha de ver os irmãos. Estava distante, mas sempre tinha o desejo de ver os irmãos e estar com os irmãos. Comunhão. Quando ele escreve a carta para Filemão, para receber Onésimo, ele no final da carta diz que ele anseiava por estar com eles, com o próprio Timóteo, com o próprio Marcos. Era o desejo de estar com os irmãos. Ou seja, irmãos, perseverar não é só perseverar na palavra, é na oração, na comunhão. E na comunhão nós temos o partir do pão. Então precisamos olhar para o texto sagrado, irmãos,
que a nossa comunhão com o Pai é por meio de Jesus Cristo, que desfrutamos da comunhão de nossos irmãos e irmãs espirituais. Se as pessoas estão fora da comunhão com Cristo, irmãos, elas estão fora da comunhão com a igreja. Se as pessoas estão fora da comunhão com o povo de Deus, ou com Jesus, isso é um identificador de que podem estar fora da comunhão com Jesus. Essa força da união entre Cristo e a igreja é a comunhão do povo de Deus. Por exemplo, tem gente que fala assim, olha, eu vi uma reportagem de uma mulher que fala assim, eu amo Jesus, mas numa igreja. Mentiu, não ama Jesus. Ou você ama o noivo, e a noiva você não ama ninguém. Certo? Simples, irmãos. E quando eu li um livro, falo assim, é interessante sobre isso aqui, sobre essa comunhão. A comunhão nunca será fácil. Haverá sacrifício, mas tem grandes benefícios da comunhão. Amém? Nunca será fácil, irmãos, viver uma comunidade e lutar pela comunhão. Viver pela comunhão, na comunhão, é esforço diário, é busca diária, irmãos. Viver comunhão não é algo cair do céu, é uma busca constante da palavra de Deus, é perseverar. Perseverar já fala, haverá dificuldades, haverá lutas quanto a isso, mas se perseverarmos, vamos aprender a amar uns aos outros, né? Porque aqui é uma família. Somos uma família em Cristo. E é interessante que ao longo das cartas de Paulo, ou do Novo Testamento, irmãos, das Escrituras, nós temos os ensinamentos sobre a comunhão. E eu quero ler alguns textos aqui. Cada um desses ensinamentos deve ser considerado com muito zelo por nós. Muito zelo por nós. Porque o crescimento da igreja, ela depende muito disso também, da comunhão, do relacionamento, da receptividade do povo de Deus, da igreja ser acolhedora, depende muito disso. E uma igreja, uma congregação que ouve, que obedece a palavra, que é de oração, também deve ser uma igreja que deve prezar pela comunhão diária. Olha os textos que eu quero ler para os irmãos aqui, para a gente fechar esse ponto e fazer a nossa aplicação para encerrar. Dou um novo mandamento que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos amei, e que vós também amais uns aos outros. João 13:34. Romanos 12:5. Nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. Comunhão fala de corpo. Não é. O cristianismo ele é individual, mas não individualista. É pessoal, é lógico que cada um converte. Mas quando nos convertemos, agora passamos a ser membros uns dos outros, irmãos. Me desculpe, mas é o tema da pregação, né? Por a segunda coração de Deus, né? Então está na pegada, né? Não sou pastor da igreja, mas tem que falar. É o texto, é a Bíblia. Eu não posso correr o risco de não pregar o texto, né, irmãos? De falar do texto como ele é. Comunhão é isso. Comunhão é a comunhão no grego é isso. Está em koinonia, está no mesmo sintonia, é andar na mesma pegada. É isso quando você olha para o texto bíblico, né? Então nós temos aqui amar uns aos outros como eu vos amei. Nós somos um corpo. Amai-vos profundamente uns aos outros como irmãos e irmãs. Romanos 12:10. Amai-vos aos outros profundamente como irmãos e irmãs. Eu gosto de um texto muito, muito bonito em Romanos 13 e o versículo 8. A única dívida que nós temos de uns para com os outros é o amor. Eu estou parafraseando, não está diferente desse, mas é isso que Paulo fala lá, que a única coisa que eu devo para o meu irmão é o amor. A dívida que eu tenho para o meu irmão é o amor, irmãos. Ainda Romanos 15 e o versículo 14. Instrua uns aos outros. Ou seja, irmãos, nós não vivemos sozinhos, irmãos. Não tem como eu ser crente lá em casa. Eu não consigo ser crente se não for inserir o corpo. A videira precisa estar enxertada, os ramos têm que estar enxertados na sua videira, na oliveira. Precisamos estar enxertados. Os membros devem ter a mesma preocupação de uns para com os outros. 1 Coríntios 12:25. Gálatas 5:13. Sirva uns aos outros com amor. Leve fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. Com paciência e suporte uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Seja bondosos e compassivos uns para com os outros. Efésios 4:32.
Eu me lembro que esse texto de Efésios que eu li para a irmã que queria batizar, e ela tinha risco com a irmã da igreja, né? Isso quando eu era missionário, fui no Ceará. Essa irmã tinha um briga com outra igreja, eu sentei com ela, irmã, você quer batizar mesmo? Quero, tal. Você vai ter que perdoar sua irmã, conversar com ela, perdoar porque está na mesma igreja. Aí eu li esse texto aqui de Efésios, quando fala que assim como fomos perdoados em Deus, por meio de Cristo, devemos perdoar uns aos outros. Ela não quis perdoar, ela preferiu ir para outra igreja e batizar lá do que perdoar a irmã e vir na igreja. Então é bíblico, irmãos. O texto de Efésios, a questão não está na íntegra, depois você lê Efésios 32, né? 31 e 32, né? Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros. Lê o 31 e 32, vai ver o que eu estou dizendo para você nessa noite. Em humildade, considere os outros superior a vocês. Filipenses 2:3, está falando de Jesus, mas dizendo que ele é um exemplo de humildade. Sendo ele Deus, não teve usurpação de ser a Deus. Fez forma humana, morreu em morte e morte de cruz, para que fôssemos perdoados, né? A igreja de Filipos estava com um problema de duas irmãs Evodes, quem, né? Algum probleminha assim entre elas lá. Então, quando Paulo escreveu a carta, para poder tentar mostrar a elas que Cristo é maior, e que sendo maior, ele não importou na sua grandeza, né? Tornou servo, ele baixou ao nosso nível, ele se fez carne e teve comunhão com os discípulos, e por que eu não posso ter comunhão com o meu irmão? É preciso pensar sobre isso. Eu vou terminar, é 9 horas já, né? Estou terminando, irmãos. Vou lá mais um versículo só para encerrar esse ponto aqui, fazer 3 aplicações. Aí nós temos, seja hospitaleiros, 1 Pedro 4:9. Amados, amem uns aos outros, porque o amor vem de Deus. 1 João 4:7. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E assim se vai. Vários textos da Bíblia que falam, encorajem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18. Então a vida da igreja, comunhão, significa viver juntos, encorajando, aconselhando, amando, perdoando. Então você vai perceber que a temática da comunhão, ela é profunda na Escritura. Ela é profunda no Novo Testamento. Era uma preocupação apostólica, é a preocupação da igreja primitiva, mas também a preocupação pastoral hoje, nossa. Prezamos, irmãos. Embora, meus irmãos, cultivar e manter uma comunhão edificante seja um desafio, também é uma bênção incrível que nós, dentro da igreja, desfrutamos. É bom, né, irmão? Você olha para o irmão assim, eu te amo, né? Sentir o amor do irmão, o pastor, eu percebi ele, tanto o pastor Zirel, que vai ser ele aqui, o carinho dos irmãos por ele, é muito bom. Quando nós vemos o amor dos irmãos, né? Isso pode intensificar mais ainda. Então, e Paulo fala aos irmãos lá em Colossenses, ele diz, olha, eu sei que você aprendeu a amar em Deus, mas continue amando mais ainda uns aos outros, né? Então, se você ama o seu irmão, ore a Deus para que esse amor aumente por ele, de chorar por ele, de sofrer por ele. É profundo isso, irmãos. Irmãos, se vamos olhar para a Escritura, como ela é, muitas coisas vamos mudar urgentemente, né, pastor Lucas? Irmãos. Então perceba assim que é difícil, mas é edificante a comunhão. A comunhão traz uma saúde para a igreja. Não quer dizer que a igreja não tem problema. Toda igreja tem problema. Mas quando ela é saudável, ela resolve esses problemas por meio da palavra de Deus, da devoção, da oração, da comunhão. Amém? Então precisamos urgentemente pensar nisso. Vocês podem passar tempo com os irmãos e irmãs na fé. Vocês percebem que quando eles podem ser uma fonte de encorajamento e bênção para você, como vocês também são para eles? Isso é verdade, irmãos. Como diz o grande teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer em sua citação. É a graça, nada além da graça, que nos seja permitido viver em comunidade com irmãos e irmãs cristãos. Que jamais nos esqueçamos disso. É a graça e nada além da graça. Amém? Você não vai conseguir ter comunhão se não for pela graça de Jesus. Os seus esforços vão falhar, mas se você estiver embasado na palavra, na busca pelo Senhor, na ajuda do Senhor, você vai conseguir viver uma vida em comunidade e comunhão. Amém? Nós nos perdemos muito da comunhão porque nós queremos ter comunhão com o nosso sentimento humano. E não é muito mais que isso. É a partir da Escritura que vamos conseguir. E para encerrar, irmãos, eu quero fazer aqui algumas aplicações e orar ao Senhor e devolver a mensagem ao pastor da igreja. Primeira aplicação, vou fazer em
uma adaptação que eu fiz na pesquisa. Você entende o Evangelho? Você está submetendo a autoridade do ensino da palavra regularmente e humildemente? Outros irmãos e irmãs estão lhe admoestando. Você está submetendo a verdade difícil de se arrepender à luz dela? Você está sendo renovado no Evangelho diariamente? Você está sendo ensinado? Você está ensinando a Bíblia a outros? A igreja primitiva claramente amava a palavra de Cristo e o Cristo da palavra. Prezamos da palavra pessoalmente, prezamos de relacionamentos centrados nela. Como diz Bonhoeffer, falar sobre épocas em que nós, como crentes, temos grandes necessidades de admoestação fraternal. O cristão precisa de outro cristão que lhes fale da palavra de Deus. Ele precisa dele repetidamente quando se torna inseguro e desanimado, pois sozinho não pode ajudar sem contradizer a verdade. O Cristo em seu próprio coração o cristão em seu próprio coração é mais fraco do que o Cristo da palavra e do seu irmão. O seu próprio coração é incerto, é enganoso, é inseguro. Por isso precisamos sermos encorajados e fortalecidos pelos irmãos. Você pode estar precisando de ajuda agora, ou pode precisar do irmão ou da irmã que transmite a palavra a alguém. Seja qual for o caso, haja o que for. Não podemos viver só de pão. Precisamos de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mateus 4. Então, o Evangelho é viver a palavra. E você precisa do seu irmão. Precisamos uns dos outros para sermos encorajados e fortalecidos. Amém? Eu mesmo vou buscar força interior. Aquela música de Jamil, né? Essa força, isso não é bíblico. A sua força ela vem de Deus. A única força que pode te potencializar é a força que vem do Espírito Santo. E ponto final. Pronto, só a explicação tá bom, irmãos. Aí chega o passeio do horário ali, tá bom? 9:06, né? Amém, irmãos? Eu quero orar com os irmãos e agradecer pela oportunidade que foi concedida aqui nessa noite. Muito obrigado, pastor Lucas, pela confiança. Eu até falei muito aqui que tem um pregador de amanhã, né, o finalista Danúzio, né? Então, eu peguei todo o texto aqui, quase não deixei para ele aqui, né? Um pouquinho para ele, tá bom? Deixa um pouquinho para você, tá bom? Mas que Deus possa usar ele amanhã poderosamente, que essa mensagem fixe em sua cabeça, em sua mente. Não esqueça de que a palavra deve ser devotada, que a oração deve ser devotada, que a devoção nossa aos irmãos na comunhão deve ser também uma marca de uma vida, de uma igreja, de um povo saudável. Amém? De uma igreja que quer parecer com o seu Criador. Amém? Eu quero orar com os irmãos nesse momento, em gratidão